Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos aqui hoje começando mais um Cristianismo em Evidência. E nessa noite nós temos um tema bem interessante. Nós vamos estar tratando aqui a respeito de cosmovisão cristã. E para trabalhar esse tema, irmãos, nós estamos aqui com o pastor Fernando. Eu gostaria que o pastor Fernando aqui se apresentasse para os irmãos. A graça e a paz de Jesus aos irmãos que estão nos assistindo. Quero agradecer ao pastor Paulo pelo convite. Eu sou pastor da Igreja Batista da Graça, em Bauru. E casado com a Carla, tenho 2 filhos, Davi, Natan. E cosmovisão é uma das coisas assim, que mais tem ocupado assim, meus estudos nos últimos anos. Assim, é um tema que eu gosto muito. Então, quando o pastor Paulo me convidou, eu aceitei de prontidão, porque é uma área assim, que eu gosto e eu acho muito importante para a igreja hoje. Gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta para o pastor. Certo. Pastor, o que é cosmovisão cristã? Certo. Então, a palavra cosmovisão é uma junção de 2 palavras, tá? A palavra cosmo e a palavra visão. Então, assim, a palavra cosmo significa universo. Então, é a visão que a gente tem do universo, a visão do cosmos. Mas de uma forma assim, para o pessoal que estiver assistindo entender melhor, o pessoal costuma dizer assim, que a cosmovisão é como se fosse o nosso óculos. Quem usa óculos sabe do que eu estou falando. Imagine assim, você que tem um grau muito alto de miopia, você coloca o óculos para enxergar o mundo à sua volta, tá? Só que quando eu comecei a estudar a cosmovisão, pastor, eu entendi que é mais do que o óculos. Porque o óculos, você pode esquecer de pôr ele, você pode perder ele. E a cosmovisão de uma pessoa é algo que está tão impregnado na pessoa, que eu diria que é mais do que o óculos. Ela é o olho da pessoa. Imagine assim, o próprio olho da pessoa. Então assim, o nosso olho, ele faz com que nós enxerguemos o mundo à nossa volta. Então a maneira como você enxerga o mundo é a sua cosmovisão, tá? E a cosmovisão cristã é quando você enxerga o mundo e todas as relações sociais, quando você enxerga tudo, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então, se você enxerga o mundo através da Bíblia, então a sua cosmovisão ela é cristã, certo? Eu acho que é mais ou menos isso. E como que eu posso desenvolver, pastor, uma cosmovisão cristã saudável? Como que eu posso desenvolver na minha vida, certo, como cristão, uma cosmovisão saudável? Certo. Então, assim, como a cosmovisão ela é baseada na Bíblia, né, então nós temos que ter um bom entendimento bíblico. E quando eu falo um bom entendimento bíblico, tem a ver também, pastor, com a interpretação que a gente faz da Bíblia. Então, por exemplo, qual é a visão que você tem sobre casamento? Então vai depender se você tem uma boa interpretação bíblica, porque a Bíblia fala sobre casamento. Mas nós sabemos que mesmo no meio cristão, as pessoas divergem em relação a casamento, né? Então assim, para você ter uma boa cosmovisão cristã, você tem que saber fazer saber interpretar a Bíblia de uma forma correta. Além de interpretar a Bíblia, você tem que ter um bom conhecimento da história, a história do cristianismo. Porque, por exemplo, você pega o texto ali sobre casamento. Você não é a primeira pessoa que está interpretando o texto bíblico sobre casamento. Então você tem que fazer a pergunta: como que meus irmãos do passado, como que os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, como que eles enxergavam isso? Para ver se a tua cosmovisão cristã não está muito fora da cosmovisão daquilo que ao longo dos anos Deus já revelou à sua igreja. Seria então a história do pensamento cristão ao longo do tempo, assim? Isso, uma boa interpretação bíblica. E assim, por exemplo, eu tenho uma visão de casamento diferente, uma visão moderna. Peraí, a igreja tem mais de 2000 anos de história.
A palavra de Deus, a Bíblia, ela não tem várias interpretações, o texto bíblico. Ele tem uma única interpretação. Então, o nosso objetivo, como cristãos, é tentar entender qual é o significado correto do texto. O que a Bíblia diz sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre até mesmo a criação dos animais de estimação. A Bíblia vai tratar sobre isso. Então, você ter uma visão cristã da vida, né, depende muito da sua interpretação bíblica. Eu queria fazer mais uma pergunta, pastor. Certo. A cosmovisão que hoje predomina na educação, no contexto político, nos meios de comunicação no Brasil, atualmente, né? Uhum. Seria ela uma cosmovisão cristã? Quando o senhor faz uma leitura assim, o que o senhor acha? Certo. Por incrível que pareça, a visão ainda que predomina no Brasil é uma cosmovisão cristã, certo? Com muitas falhas, mas ainda é uma cosmovisão cristã. Por exemplo, quando nós olhamos para algumas questões éticas no Brasil, o Brasil ainda é um país conservador cristão. Isso por pelo menos 2 motivos. Primeiro, por sua fundação ali, o Brasil ele foi colonizado por católicos, certo? E por conta do grande crescimento evangélico que nós temos hoje no país. Tá? Então nós ainda temos uma visão bem conservadora da vida, assim, o Brasil de um modo geral. Por exemplo, ainda não foi aprovado no Brasil o aborto em qualquer circunstâncias, né? Ainda não foi aprovado, por exemplo, a liberação do uso de drogas. Então existe uma resistência, isso por conta de uma cosmovisão cristã. Então assim, o Brasil ainda mas o que eu, como pastor e teólogo, eu tenho percebido ao longo dos anos? Essa cosmovisão cristã, ela está perdendo a sua força. Certo? Por exemplo, o casamento homoafetivo já foi aprovado no Brasil. Então, assim, quais são os próximos, as próximas questões que estão em pauta para serem aprovadas? É a liberação do uso de drogas, o aborto em qualquer circunstância e eutanásia. Então, essas questões já estão sendo debatidas e a gente já percebe uma pressão. Mas, por exemplo, você vai ver lá, com muita falha, mas nós temos uma bancada evangélica de deputados, de senadores, ainda muito grande. Não só de evangélicos, mas de católicos também. Tá? Então isso segura um pouco. Mas nas escolas, por exemplo, a gente já tem perdido um pouco. A nossa cosmovisão não é uma cosmovisão cristã na educação, por exemplo. Não se ensina o criacionismo, só o evolucionismo. E o criacionismo ele é ensinado como mito. Quando se fala em criacionismo, se fala nele como mito. Então assim, na educação a gente já perdeu bastante de uma cosmovisão. Mas o Brasil, de um modo geral, ele é muito conservador. Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que foi escrito por um sociólogo brasileiro. Eu não sei se ele é cristão, mas se chama A Cabeça do Brasileiro. Então é a maior pesquisa já feita em território brasileiro. De norte a sul, é uma pesquisa sociológica e que vai traçar o perfil do brasileiro. O brasileiro, ele é conservador ainda. Ainda é. Tá? Então, assim, por isso que ainda algumas coisas ainda não foram aprovadas, mas em países vizinhos ao nosso já foi. Por exemplo, o Uruguai. O Uruguai não é um país que tem uma cosmovisão cristã. Ele é um país que tem uma cosmovisão secular predominante. Então é isso. Pastor, é possível uma pessoa frequentar a igreja e ser pagã na sua visão a respeito da vida? Ela frequenta os cultos, ela vai na igreja, ela se identifica como cristã, né? Talvez até participe de louvor, alguma coisa assim. É possível na vida ela ter uma cosmovisão pagã predominante na vida dela? Sim. E na verdade, pastor Paulo, essa é a maior realidade da igreja evangélica brasileira.
A Igreja Evangélica Brasileira, o que acontece? Ela tem uma visão cristã dentro da igreja, mas não para as suas atividades do seu dia a dia. Né? Isso a gente vê por conta dos escândalos, a gente vai ver isso por conta até mesmo da própria bancada evangélica que eu acabei de falar agora. O que acontece? Dentro da igreja a pessoa crê céu e inferno. No momento de culto ali ela crê em Jesus Cristo, que Jesus morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. A pessoa crê que vai haver um juízo final. Então, essa ideia, ela entende ali no momento de culto. Mas na segunda-feira, ela tem uma visão como uma pessoa não cristã. Ela tem um estilo de vida como uma pessoa não cristã. Então, no trabalho, ela faz o jeitinho brasileiro. Então, muitos empresários cristãos sonegam impostos, por exemplo. Dá um jeito de sonegar o imposto. Porque eles separam, é o que nós chamamos de dicotomia. Então, assim, eles entendem, não, no momento que eu estou no culto, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu até dou o meu dízimo, e às vezes o dízimo que ele está dando é de um dinheiro ilícito. Então, assim, no dia a dia, na escola, os jovens não têm uma vida cristã ali na escola. Então, assim, a Igreja Evangélica Brasileira, de um modo geral, que nós percebemos isso por conta de tantos escândalos e por conta até mesmo da imaturidade que a gente percebe nas redes sociais, no estilo de vida do evangélico, a gente percebe essa separação. Então, de fato, a Igreja Evangélica Brasileira, ela é cristã no domingo, mas ela é pagã durante a semana. Uma falta de entendimento do cristianismo em relação à vida, pastor? Sim. Essa questão. O senhor acha, por exemplo, existe uma doutrina que a gente conhece, que é o sacerdócio universal. O senhor acha que tem alguma relação a falta dessa doutrina nessa paganização? Por exemplo, Martinho Lutero, né, a gente sabe daquela história, que o sapateiro foi até ele e falou, olha, como que eu faço para servir a Deus melhor? E Lutero vai ali e fala, o que você faz? Eu sou sapateiro, então faça um bom sapato e venda ele por um preço justo. Isso. Dando a entender, né, que o trabalho dele é uma forma de cultuar a Deus, né? Isso. De prestar adoração a Deus. O senhor acha que está faltando isso na igreja hoje? Sim, é bem isso, pastor Paulo. Por quê? Quando o senhor falou sacerdócio de todos os santos, eu não me lembro agora o endereço, mas está na carta de Pedro. Pedro vai falar o seguinte, que a igreja é sacerdócio real e nação santa. Né? Ela é sacerdócio real e nação santa. Então, qual que é o papel de um sacerdote? Se a gente for olhar para o Antigo Testamento, o sacerdote ele representava Deus, representava o povo diante de Deus. Então, qual deveria ser o papel da igreja hoje? Né? Ela deveria ser um sacerdote diante da nossa sociedade. Então, ela deveria representar o povo diante de Deus. E não é isso que a gente vê. A igreja, por exemplo, ela não tem sido... Isso de um modo bem geral, tá? Quem estiver ouvindo assim. É claro, nós temos muitos exemplos de coisas boas acontecendo na igreja, tá? Mas de um modo geral, a gente percebe assim, que a igreja não tem sido nem sal nem luz. Né? O sal, ele é distinto de tudo. Então assim, o sal, ele não é a comida, ele dá sabor à comida. E ele é distinto. E você não precisa de muito sal, né? Um pouco de sal já é suficiente. Então assim, se a igreja realmente tivesse um testemunho forte, se a igreja tivesse uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã correta, nós somos hoje, o IBGE disse aí, mais de 40 milhões de evangélicos. Quase um quarto da população brasileira é evangélica. Nós não teríamos tanta corrupção como nós temos visto hoje, tanto problemas, né, imorais no nosso país. Então, assim, de fato, há uma visão distorcida do papel da igreja, do que ela foi chamada para ser. Ela é sacerdócio real e ela é nação santa. O que é uma nação santa? Então, a igreja ela é um país dentro do país. Né? A igreja ela é uma nação dentro da nação brasileira.
Ela é uma embaixada aqui dentro do Brasil. Então a igreja ela deveria ser totalmente diferente. Outro estilo de vida, outras regras, outro linguajar, forma de se vestir, forma de trabalhar, de cuidar, por exemplo, da criação, tudo. A igreja deveria ser algo totalmente distinto. E o que nós estamos percebendo é que a igreja está mais parecida com o mundo do que distinta do mundo. E aí ela acaba perdendo o sabor dela. A salinidade, né? Ô pastor, como não deixar a mensagem do evangelho ser reduzida a uma simples mensagem religiosa nos nossos dias? Então, uma outra coisa que a igreja precisa entender é o que é o evangelho. Né? A igreja tem uma visão distorcida do evangelho. Então, eu tenho feito essa pesquisa com várias pessoas evangélicas e eu sempre pergunto para elas assim, quando eu estou com algum evangélico, mesmo da nossa igreja, da igreja que eu sou pastor ou de outras, eu pergunto para elas assim, o que é o evangelho? E a maioria das pessoas das quais eu tenho feito essa pergunta não sabem responder ou respondem ela de forma incompleta. Então o que é o evangelho? Boa parte dos evangélicos vai dizer assim, é a boa notícia, é uma boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Então assim, de uma forma bem simples, o evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo deixou a sua glória, veio para esse mundo, para viver a vida que nós deveríamos viver e não conseguimos, para obedecer a lei de Deus em nosso lugar, mas não só para obedecer a lei, mas para morrer, porque como nós não conseguimos obedecer a lei, então ele sofre a pena no nosso lugar, ele morre no nosso lugar, ele é sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele volta para o Pai. Então eu sempre, quando eu vou ensinar o evangelho, eu mostro assim, desce do céu, vive, morre, é sepultado, ressuscita e volta para a glória. Então é esse caminho o evangelho, essa é a boa notícia. Quando o evangelho ele se torna uma mensagem apenas religiosa? Quando nós não entendemos a dimensão do evangelho. Então assim, por que Cristo veio para este mundo? Ele não veio só para morrer por nós. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então o evangelho ele tem uma amplitude cósmica. Por exemplo, a terra foi afetada pelo pecado. João vai dizer, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então qual que é a boa notícia? A boa notícia é que esse mundo vai ser redimido também. Não só a gente, né? Esse mundo está num processo de redenção. E aí como que isso funciona? É algo assim, existe um paradoxo aí, né? Que parecem duas verdades contraditórias. Esse mundo ele caminha para uma restauração, mas ele também caminha para uma destruição. Pedro vai falar assim que esse mundo, os céus vão derreter com o fogo. Mas a Bíblia diz também novos céus e uma nova terra. Então como que nós aplicamos o evangelho para a vida toda? Nós temos que entender o seguinte, Cristo não deixou sua glória apenas para morrer por mim, pelos meus pecados. Ele deixou a sua glória para desfazer as obras do diabo, para pisar na cabeça da serpente, que é a profecia de Gênesis 3,15. Então assim, para destruir as obras do diabo, e ele já começou. Por isso que nós oramos, a oração que ele ensina aos discípulos venha a nós o teu reino. Então isso já começou, certo? Então esse mundo é o mundo do nosso Pai. E Romanos 8 vai dizer que a natureza está gemendo e aguardando com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação dos filhos de Deus? É quando Jesus voltar e nós tivermos os nossos corpos glorificados. Então, por que a natureza aguarda tanto isso? Porque ela também será renovada.
Então pense na criação, na mesma coisa que aconteceu com Jesus. Quando ele ressuscitou, o seu corpo foi transformado. Ele estava com o corpo todo dilacerado, todo machucado. Quando ele ressuscitou com um novo corpo. Ainda que ele tinha as marcas das mãos e do lado. Mas o que vai acontecer com a criação é o que aconteceu com o corpo de Jesus. Aí é uma questão mais escatológica, né? Mas é uma visão de mundo. Se eu entendo que esse mundo é do meu Pai e que o objetivo de Cristo é restaurar este mundo, então assim, como que eu vou viver neste mundo? Eu não vou viver de qualquer jeito. Eu não posso destruir esse mundo. Eu não posso ver as queimadas no Pantanal, na Amazônia, ou mesmo lá nos Estados Unidos, e ficar em paz com tudo isso. Isso aí tem que me incomodar, porque é o mundo do meu Pai. É o mundo que meu Pai criou. E ele vai desfazer as obras do diabo. E nesse processo, vai haver uma restauração. E Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer que essa restauração é uma purificação. Como o ouro é purificado pelo fogo. Agora, como será tudo isso, nós não temos dimensão. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas o Evangelho ele fala não só a respeito de nós, mas ele fala de toda a criação. Não sei se ficou claro. Ele fala da restauração de toda a criação de Deus, né? E também a questão de ser uma nova vida, né, pastor? Sim. Porque às vezes as pessoas imaginam que o Evangelho é algo muito religioso, né? Elas acabam transformando em algo muito religioso quando não é, né? O Evangelho ele vem e ele faz uma transformação na nossa vida, né? Trazendo aquela nova vida e tal. Eu acho que as pessoas, nessa questão de cosmovisão, tem esse risco, não tem? De transformar isso em algo muito religioso. O que o senhor acha? Sim. É aquela questão de não enxergar. Porque assim, o que é o Evangelho? Uma outra perspectiva aqui. É o rei que veio com o seu reino. Então o reino de Deus chegou entre nós. Ele já chegou. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que só vai existir um governo. E é o governo de Cristo. É Cristo reinando e governando as nações. Quando eu tenho esse entendimento, a minha expectativa muda. Então assim, muito crente com uma expectativa em governos humanos, mas esses governos humanos, a Bíblia diz que todos eles vão cair. Quando você vê o sonho de Nabucodonosor, da estátua, depois vocês podem ver lá, se eu não me engano está em Daniel capítulo 2 ou 3. O sonho de Nabucodonosor, Daniel vai interpretar, ele vai dizer o seguinte: vai vir uma pedra rolando e que vai destruir todos os reinos deste mundo. Olha quantos impérios nós já tivemos. Nós tivemos o império do Egito, nós já tivemos o império da Babilônia, que governou o mundo. Nós tivemos o império Medo-Persa, que foi um império mais curto. Depois o império grego, que foi com Alexandre o Grande, um império maior. E o maior de todos foi o império romano, que durou 1000 anos. E o que aconteceu com estes impérios, irmãos? Acabaram. E o Salmo de número 2 diz que o Rei do Universo, Cristo, ele vai reger as nações com seu cetro de ferro. E ele vai despedaçar as nações. Então assim, qual que é a nossa expectativa? Nós não podemos olhar para o mundo igual a mulher de Ló, encantados com este mundo, né? Com este mundo, quando eu digo mundo, não é a criação, tá? O mundo, o sistema mundano. Este mundo vai passar. O crente, ele aguarda novos céus e uma nova terra, a nova Jerusalém. E o governo perfeito de Cristo. O que é o governo perfeito de Cristo? Cristo já começou o seu reinado. Mas a Bíblia diz que esse reinado não atingiu o seu ápice. Por isso que ele nos orienta a orar: venha a nós o teu reino. E o que ele pede, ele nos ensina a orar na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Aí eu te pergunto, a vontade de Deus já está sendo feita na terra como ela é feita lá no céu? Ainda não.
Tem um monte de gente rebelde, se rebelando contra Deus. Então, como que a gente não pode transformar o evangelho em algo apenas místico e apenas de domingo? Né? O evangelho é a boa notícia de que o rei já está sentado no trono. E em breve ele vai vir com a sua comitiva. E ele vai vir para pedir conta do que fizeram com o mundo que é dele. E é interessante que ele vem montado num cavalo branco, né? Na sua coxa vem escrito Rei dos Reis. Ele vem com um manto salpicado de sangue. Esse manto salpicado de sangue dá a entender que ele é um guerreiro. Né? Quando você vê aqueles filmes de guerra, de espadas e tal, quando o cara mata outra pessoa, o sangue espirra tudo. Então ele é um guerreiro e ele está vindo com todo o exército celestial. Né? Que são milhares e milhares de anjos. Então, como que o crente deveria viver? Qual que é a boa notícia? Cristo já esmagou a cabeça do diabo. O diabo já foi derrotado, ele só ainda não foi destruído. Mas Cristo está vindo para completar a obra que ele começou. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então o crente deveria viver com essa expectativa. E tome cuidado para você não se encantar com este mundo igual a mulher de Ló. Né? Esse mundo vai ser purificado com fogo. Então tome muito cuidado. Ô, pastor, ainda em questão do evangelho, o evangelho precisa ser defendido nos dias atuais? Pela igreja, o que o senhor acha? Eu sou muito a favor da apologética, que é a defesa da fé. A palavra apologética é isso, né? A defesa. Eu sou muito a favor porque quando você lê as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, próprio Judas, irmão de Jesus, que escreveu a carta, ali, a epístola de Judas, Tiago, todo o Novo Testamento é uma defesa da fé. Mesmo os evangelhos tem momentos ali que você percebe a defesa da fé. Então assim, e nós fomos chamados, o próprio Judas vai dizer, para batalharmos pela fé. Né? Então eu sou muito a favor de uma apologética saudável, uma apologética equilibrada. Né? Não é essas brigas que a gente vê na internet, não é isso aí. Mas, por exemplo, como que os pais da igreja defendiam a fé? Com documentos. Né? Hoje nós temos grandes apologetas vivos. Por exemplo, o pastor John Piper. Como que ele faz para defender a fé? Primeiro pregando, nós fazemos isso todo domingo. Mas escrevendo também materiais. Né? O John Piper ele tem vários livros que são defesas da fé cristã. Então, nós vamos ver isso pelos pais da igreja, os concílios, para defender, por exemplo, a questão da Trindade. Nós vamos ver, se você for estudar a história de como foi a defesa da Trindade por Atanásio, um diácono da igreja, contra Ário, né? Na verdade, não foi nem defendendo a Trindade, foi defendendo a dupla natureza de Cristo, que Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Atanásio estava defendendo que Cristo é 100% Deus, 100% homem. Porque tinha um cara dentro da igreja chamado Ário, que dizia que Jesus era um ser criado. E olha a seriedade. Isso lá, eu nem me lembro agora, eu sou ruim de data, mas se eu não me engano é século 3, século 4. Né? Século 3, século 4 ali. E isso chegou até nós. Você hoje tem uma crença boa, saudável, porque lá atrás pessoas defenderam estas verdades até com a própria vida. A própria Bíblia, para ela chegar até você, pessoas morreram. Isso é defender a fé. Né? William Tyndale lá defendeu a tradução da Bíblia para o inglês, se eu não me engano, né? E ele defendeu com a própria vida. Então, assim, hoje a palavra de Deus chegou até você que é brasileiro, que está nos ouvindo aí, né, ou mesmo americano, europeu, a palavra de Deus chegou até nós e você tem acesso à Bíblia porque pessoas defenderam. Então, eu acredito que a verdade deve ser defendida.
em todos os âmbitos. Um outro problema que acontece, pastor, é que no âmbito público, algumas pessoas têm dito o seguinte: aqui não é lugar para você trazer a sua fé aqui, né? Essas coisas aí você tem que tratar lá dentro da sua igreja. Então, no âmbito público, mesmo em discussões no Senado, na Câmara, algumas pessoas têm dito que nós cristãos nós não temos que trazer a nossa fé para o âmbito público. Mas isso é uma grande falácia, porque não existe ninguém neutro. Mesmo o ateu, ele tem um tipo de fé, um tipo de crença, e ele traz isso para o âmbito público. É interessante isso, pastor. Essa ideia da neutralidade, né, é uma mentira Sim. muito grande e comum hoje no meio social, né? Quer na escola, quer na política, quer onde for, né? As pessoas imaginam que tem como a gente ser neutro, né? E eu vejo que é impossível a gente não expressar um pensamento, uma fala, ou um princípio, um valor, sem revelar a nossa cosmovisão, né, que nós temos a respeito da vida naquilo ali. Então é impossível, não tem como, né? Um cristão, que nem o senhor disse, estar no meio político, ou na escola, ou algum lugar assim, e não revelar, né, a sua visão a respeito da vida, que é uma visão cristã, né? Bem legal isso. Pastor, mais uma pergunta. O evangelho deve ocupar um lugar secundário na narrativa cultural, se ajustando aos dias de hoje, ou a igreja deve preservar algo? É bem na continuidade do que a gente já estava tratando. O evangelho ele não deve ser algo secundário. Vou dar um exemplo. Então, assim, quando a gente fala de uma cosmovisão secular, secular vem de século, de mundo. Então, é uma visão de mundo que tira Deus da jogada, tá? Então, o que é uma visão de mundo que tira Deus da jogada? É uma cosmovisão secular. Então, por exemplo, no âmbito público. Então, na educação, por exemplo, nós estamos vendo aí o material do MEC, né, para os alunos. Não se deve ensinar o criacionismo. Por quê? Porque o criacionismo é uma questão de fé. E o evolucionismo é uma questão científica. Essa é uma falácia. Primeiro, não existe comprovação científica do criacionismo. Ah, mas se um ateu estiver assistindo, ou mesmo um evolucionista, vai falar, não, existe. O Fernando está louco. Não existe. Do evolucionismo. Não existe. Né? Uma comprovação científica do evolucionismo. E então, como que eles tratam isso? Eles tratam como uma verdade, mas é uma questão de fé. Que o mundo veio de uma explosão criou tudo isso aqui, gente. E até eu brinco quando eu falo sobre isso, quando eu estou dando aula, eu falo, uma pessoa que crê no evolucionismo, ela tem que ter mais fé para crer no evolucionismo do que no criacionismo. Porque assim, pega uma bomba, explode, vê se uma explosão cria alguma coisa. Olha a complexidade que é esse mundo, gente. Eu não vou nem entrar nos detalhes, mas olha os mares, o céu, a distância do Sol, é milimetricamente pensada. A gente vai ver que isso é chamado de ajuste fino do universo. Até alguns cientistas que não são cristãos estão percebendo isso. O ajuste fino do universo, que precisa de uma mente inteligente para ter desenvolvido tudo isso. Olha o teu corpo. Você nem sabe a quantidade, quantos quilômetros você tem de veias no seu corpo. Olha como o seu corpo funciona perfeitamente, os órgãos estão perfeitamente distribuídos. E aí o cara vem e diz, não, nós temos que crer no evolucionismo e isso tem que ser ensinado nas escolas. Ok. E o criacionismo não, porque o criacionismo é uma questão de fé. E na verdade, o evolucionismo é uma questão de fé. E é uma fé muito mais ilógica do que o criacionismo. O criacionismo dá para se provar ele cientificamente? Também não. Nós não temos uma prova científica do criacionismo. Mas o que a gente percebe no criacionismo? Muito mais lógica do que no evolucionismo. Tem muito mais sentido, né? Eu falava há pouco tempo com o pastor Paulo, por exemplo, por que nós cremos, por que crer num Deus triuno, na Trindade, faz mais sentido
do que crer num Deus que não é trino. Porque nós somos um povo, o ser humano é um ser relacional. A gente está vendo isso agora na pandemia. Nós somos carentes de relacionamento, de viver em comunidade. Quando alguém não vive em comunidade, é uma pessoa que ela tem algum problema, né? Os chamados ermitãos aí. Mas, de uma forma geral, o ser humano ele é carente do coletivo, da vida em sociedade. Por quê? A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como é o nosso Deus? O nosso Deus é uma comunidade. E por isso que nós temos esse anseio de vida em comunidade. Quero indicar um filme para você que ainda não assistiu. Assiste Náufrago, feito com Tom Hanks. Há poucos dias eu assisti com os meus filhos. Você vai ver como que o ser humano ele tem um anseio. E por que isso? O evolucionismo não explica isso de forma lógica. Ele vai dizer que é um acidente, nós somos assim, ponto final. O criacionismo vai dizer, existe sentido, existe uma lógica de sermos assim. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus, o Deus cristão, ele é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, mais uma pergunta. A visão cristã das coisas em geral está sendo atacado durante toda a história. E nos dias atuais também não é diferente, né? Você acredita que mediante a exposição da visão cristã das coisas como um todo, esse ataque poderá ser enfrentado com maior êxito? Ao expor, né, a visão cristã como um todo, nós podemos enfrentar esse ataque com maior êxito? Sim. A gente percebe ao longo da história, quanto mais assim a igreja, os períodos em que a igreja esteve mais preparada teologicamente, melhor ela enfrentou o secularismo, certo? Então vamos pensar hoje na Europa. A Europa já foi o berço do cristianismo, né? Algumas viagens missionárias de Paulo, algumas igrejas que ele plantou, tanto Ásia e Europa, foram berço do cristianismo. E hoje, o cristianismo praticamente está extinto na Europa. A Europa vive um período que nós chamamos de pós-cristão. O que é um período pós-cristão? É um período que as pessoas não relacionam mais nada no seu dia a dia com base nas escrituras, com base na Bíblia. As pessoas não têm mais nenhum tipo de conhecimento bíblico. Essa geração que veio dos cristãos do passado, essa atual geração na Europa, é uma geração que nasceu já sem o contato com a Bíblia, sem o contato com as Escrituras. Então a gente percebe o seguinte, quanto mais próximo das Escrituras, quanto mais uma igreja for bíblica, mais isso vai influenciar no seu dia a dia. Então assim, imagine um cristão, crente, convertido na área jurídica. Então assim, a fé dele, ele não deixa em casa quando ele vai trabalhar. Lembram que a cosmovisão, por isso que eu falei, a cosmovisão é o nosso olho. Ela é mais do que o óculos. Normalmente eles usam o óculos para explicar a cosmovisão. Mas eu prefiro usar a ideia do olho. Você não deixa o seu olho em casa. Mesmo a cosmovisão secular, do ateísmo, ele não deixa a cosmovisão dele em casa. Quando ele vai para o trabalho, quando ele vai lidar com uma questão moral. Quando ele vai fazer, por exemplo, uma obra de arte, a cosmovisão dele está presente. Vejam os filmes. Veja um filme feito por um cristão e veja o filme feito por um não cristão. Ele não deixou em casa as crenças dele, a visão que ele tem de mundo. Ele colocou a visão que ele tem de mundo na sua arte, na música, no filme, na pintura, né? Tudo está permeado com a cosmovisão da pessoa. Então imagine um crente, né, na área jurídica. Imagine um crente liderando o Ministério da Educação, como nós temos agora. Imagine um crente convertido
né, na área artística. Então assim, pastor, se nós tivermos uma boa visão bíblica, um bom conhecimento bíblico, e a igreja cristã for de fato temente e convertida, isso aí vai refletir no trabalho. Imagine um empresário temente a Deus, crente. Como que ele vai tratar os funcionários? Como que ele vai tratar os fornecedores? Como que ele vai tratar os clientes? É diferente. Então assim, um político crente de verdade, convertido, como que vai ser? É só você olhar a história de Daniel, de José, que foram pessoas, foram estadistas, foram políticos. Daniel foi um homem com cargo político e José também. Veja como isso afetou tudo o que eles colocavam à mão. Imagine um pai crente, como que ele vai educar seus filhos? Imagine escolas cristãs com uma cosmovisão cristã. Então assim, a melhor forma de nós defendermos a nossa fé e de protegermos o ser humano como um todo é através da cosmovisão cristã. Nós vamos ver isso ao longo da história. Hoje as pessoas estão falando muito em quê? Racismo, né? Proteção para as mulheres, violência contra as mulheres, está se falando muito sobre racismo, violência contra as mulheres, violência contra crianças. Só que as pessoas não entendem que as pessoas responsáveis lá atrás pelos direitos humanos eram cristãos. As pessoas que lutaram contra a escravidão, olha a história da libertação dos escravos na Inglaterra. Foi um homem crente que lutou por 20 anos para que acabasse com a escravidão. Então assim, quem tem uma visão da santidade da vida como crente? Ninguém tem uma visão da santidade da vida como o cristão. O cristão ele vai lutar pela santidade da vida porque ele sabe que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele é contra a escravidão, ele é contra o abuso infantil, ele é contra o aborto por causa disso, ele é contra a violência contra a mulher. Quem que trata a mulher com igualdade? É só você ler o Novo Testamento. Paulo, ele vivia num ambiente totalmente machista e ele vira para os homens e fala, vocês têm que dar a vida pela sua mulher. Paulo vivia num ambiente de escravos e um ambiente machista, ele diz, em Cristo já não existe mais escravo, nem homem, nem mulher. Nós somos todos iguais em Cristo. Ele vai trabalhar isso, tanto na carta aos Gálatas, quanto na carta aos Efésios. Então assim, a melhor visão de mundo que mais protege o ser humano, que protege a criação, né? Nós precisamos hoje de pessoas que têm uma mentalidade mais ecológica. E qual que é a pessoa que deveria ter a mentalidade mais ecológica hoje, nos nossos dias? O crente. Por isso que nós precisamos de crentes que conheçam a palavra de Deus e sejam de fato convertidos. Acho que é isso, pastor. Falo demais. Eu queria que o senhor fizesse algumas considerações finais e desse ali alguns conselhos para quem está nos ouvindo aqui nessa noite, né? A respeito da cosmovisão cristã, né? Tá. Uma coisa assim, que nós precisamos entender, né? Talvez você que está nos ouvindo nunca nem tinha ouvido falar dessa palavra cosmovisão. Eu me lembro que o ano passado eu fui dar aula para 50 pessoas numa faculdade teológica aqui da nossa cidade. E eu fui dar aula de cosmovisão. E eu perguntei se alguém já tinha ouvido essa palavra. E quase 70% das pessoas presentes nunca tinham ouvido. E talvez esse seja o teu caso. Então o que é uma cosmovisão cristã? Para você entender. Você pode dividir a cosmovisão cristã em 4 partes. Criação. Quem criou este mundo? O nosso Deus. Então, a criação, quem criou o homem? Quem criou este mundo? Deus. Então, por que nós valorizamos este mundo? Porque nosso Deus é o criador deste mundo. Então, você divide a cosmovisão em criação. Agora, por que existe tanta coisa ruim neste mundo? Por que existe tanta maldade, tanta doença? Agora a pandemia, por que se é o mundo que o nosso Deus criou, por que esse mundo está tão
está tão bagunçado? Por que esse mundo está tão cheio de guerras, de violência e destruição? Então, o segundo ponto, queda. Esse mundo está assim porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E o pecado entrou no mundo, então o pecado explica. Então assim, o mundo não está mal, não é por questão social, não é por questões econômicas. Ah, se nós dermos mais educação, o mundo vai melhorar. Não vai melhorar. Tem pessoas super educadas que matam os próprios pais. Olha a Suzane Richthofen, né? Então assim, por que o mundo está como está? Por causa do pecado. Agora, qual que é a nossa esperança? É o terceiro ponto. Então, o que é uma cosmovisão correta? É você entender, Deus criou esse mundo está virado de perna para o ar por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Terceiro, qual que é a nossa esperança? A nossa esperança não está num político, a nossa esperança não está num economista, a nossa esperança não está num cientista, a nossa esperança está em Cristo. Então, o terceiro ponto de uma cosmovisão cristã correta é a redenção. O único que pode redimir o homem e redimir este mundo é Cristo. E ele já começou isso lá na cruz. Ele já deu início à sua obra de redenção, né? Ele já começou a destruir as obras do diabo. Então, redenção. E no último lugar, de uma cosmovisão cristã correta, que você precisa entender, você que está nos assistindo, é a consumação final, que é o retorno do rei. Quando tudo, então, será terminado. A obra que Cristo começou vai ser concluída na sua segunda vinda. E é isso que nós aguardamos. Nós aguardamos novos céus e uma nova terra. Nós estamos à espera do rei. Então, se você quiser ter uma visão de mundo correta, você precisa entender. Deus criou esse mundo está de perna para o ar por causa da queda, porque os nossos primeiros pais desobedeceram. A esperança para esse mundo é a redenção em Cristo Jesus, e nós aguardamos a consumação final, que é a volta de Jesus. Então é isso, né? Se você guardar esses 4 pontos e aplicar eles à tua vida, você vai ter uma vida melhor. Gostaria de fazer uma oração agora neste momento, né? Junto com todos vocês. E eu queria agradecer ao pastor Fernando, né? Por ter aceitado o nosso convite e compartilhado desse assunto tão importante para nós. Amém? Espero que tenha sido uma bênção para cada um de vocês que nos ouviram aqui nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, Pai, diante da Tua presença. E nós suplicamos ao Senhor, Pai, que a cada dia o Senhor venha abrir os nossos olhos, Pai, para que possamos enxergar, Senhor. Ó Deus amado, este mundo, Pai, ó Deus, este universo, a nossa vida, a nossa existência aqui, ó Deus amado, com os olhos, ó Pai, do Senhor, com os olhos do cristianismo, Pai, com os olhos da Escritura, ó Deus amado, que o Senhor trouxe como revelação para nós. Pai, tem misericórdia das nossas vidas, perdoe os nossos pecados, nos dê coragem, Pai, nos dê ousadia, Senhor, para cumprirmos com a nossa missão de pregar o Evangelho, ó Deus amado, em todas as nações. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor venha colocar, Pai, pessoas cristãs, ó Deus amado, nas diversas áreas da vida, para que possam, Deus amado, testemunhar do Teu Evangelho. Eu te suplico, Pai, visita a vida deste meu irmão e desta minha irmã que está aqui nos ouvindo aqui nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, usar a vida dele, a vida dela como instrumento nas Tuas mãos para levar a mensagem do Evangelho para as vidas que ainda não ouviram a Tua mensagem de salvação. E que, ó Deus amado, o Senhor venha abrir os olhos, ó Pai, para que venha enxergar o que é o cristianismo, Pai. O que o Senhor projetou aqui, Senhor. Ó Deus amado, para as nossas vidas, como, ó Deus amado, igreja do Senhor, Pai. Ó Deus, e que possamos glorificar o Teu nome em cada área da nossa existência. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado.
O senhor quer se despedir, pastor? Deus abençoe, quero agradecer ao pastor pelo convite. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, eu quero que vocês tenham uma boa noite, né? Na presença do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, amém?